Saudações corintianas, fiel. O vídeo de hoje é papo sério sobre contratação, mas não é uma contratação que a torcida gostou ou vem gostando não. Roda a vinheta aí. Começamos aí pedindo para vocês se inscreverem no canal, tem vídeo todo dia, já deixa o seu joinha aí também, clica no sininho depois que você se inscrever, porque aí o vídeo cai direto no seu celular com notificação em primeira mão. Enfim, vamos lá. O vídeo de hoje é um pouco mais sério, não é que a gente não publica vídeo sério, é que às vezes tem um ou outro aí mais uma pegada de humor mesmo. O Pedro Henrique, que começou a trabalhar aqui no meu timão com a gente há pouco tempo, fez um bem legal sobre o Prior do Big Brother, né, corintiano roxo aí. É uma prova de que dá pra fazer um humor aí voltado pra corintiano. Mas nem só de humor vive o corintiano, muito pelo contrário, ultimamente está bem mal-humorado e motivo não falta. Talvez um dos principais motivos sejam as contratações mal feitas pelo Corinthians. E é nessa linha que o meu timão vem trabalhando aí nos últimos dias em reportagens sobre jogadores que estão emprestados pelo Corinthians, ou seja, têm contrato com o Corinthians, mas não estão sendo aproveitados. E aí o Corinthians empresta, paga muitas vezes até integralmente o salário. Aí beleza, nessa linha de reportagens sobre esses jogadores emprestados, estava lá o nosso repórter Andreu Souza fuçando e achou, porra, esse cara aqui ó, na Ponte Preta, pouca gente lembra que pertence ao Corinthians, está jogando ali. Vou ligar aqui para o Antônio Lupi, setorista da Ponte Preta lá pela Rádio Bandeirantes de Campinas, e saber como que anda o Matheus Alexandre, lateral direito emprestado pelo Corinthians lá na Ponte Preta. Aí eu não sei quem ficou com mais cara de ponto de interrogação. O nosso amigo Antônio Lupi lá de Campinas, sendo questionado sobre o Matheus Alexandre, ou você, torcedor corintiano, descobrindo que o Corinthians tem um lateral direito chamado Matheus Alexandre. Bom, primeiro que eu, particularmente, aqui, Lucas Faraldo, já acho uma afronta essa contratação do Corinthians e vou explicar até o fim do vídeo o porquê, certo? Muita gente aí tá perguntando se ele é da Elenco lá no site, não sei o quê. Não, ele não é da Elenco Esportes, mas ainda assim é uma contratação bem estranha e a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro dando um contexto, né? Quem é Matheus Alexandre, da onde que veio, quando o Corinthians contratou? Matheus Alexandre se destacou nas categorias de base da Ponte Preta, mais precisamente no Sub-20 da Ponte Preta, na Copinha do ano passado, de 2019. Né? Enquanto o Corinthians ali também estava se destacando naquela Copinha, chegou até a semifinal, quando foi eliminado pelo Vasco, a Ponte Preta também fez lá a sua campanha na Copinha com o Matheus Alexandre na lateral direita. No ano anterior, o Matheus Alexandre já tinha jogado algumas partidas pelo time profissional da Ponte Preta. Então era um jogador que a Ponte já estava de olho, que alguns clubes já estavam de olho e que jogou bem a Copinha ali, fez uma boa Copinha. Aí beleza. Aí ali, começo do ano, né, Corinthians ainda montando o elenco, Fábio Carille ainda treinador do Corinthians, pintou aquela oportunidade de mercado, né, que não, às vezes não é, aliás, muitas vezes não é bem uma oportunidade de mercado, mas o Corinthians vai lá e compra, e gasta dinheiro. E foi isso que fez com o Matheus Alexandre. Só que aí, àquela altura, já não tinha necessidade de Matheus Alexandre no elenco do Corinthians. Então o que o Corinthians fez? Comprou, e comprou caro, pagou R$800 mil por 50% dos direitos econômicos, e aí já deixou emprestado lá na Ponte Preta. É isso, ele estava na Ponte Preta, o Corinthians comprou e deixou ele lá na Ponte Preta até o fim do ano. E aí passou todo o ano de 2019... Ele pouco jogou lá na Ponte Preta, é uma das últimas opções ali no elenco. Aí começa 2020, pouco vem jogando na Ponte Preta, uma das últimas opções no elenco. E diante de tudo isso, Andreu Souza, repórter do meu timão, foi falar com o Antônio Lupi, lá da Rádio Bandeirantes de Campinas. Essa matéria tá detalhadinha lá no site do meu timão, ou aqui no site do meu timão, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo. E a gente chama agora o repórter Andreu Souza para conversar um pouco sobre como foi, o que ele sentiu sobre o Matheus Alexandre, sobre essa contratação muito esquisita do Corinthians e sobre o porquê desse cara ainda não ter nem jogado pelo Corinthians, se vai jogar, né? Fala aí, Andreu. Fala rapaziada que acompanha o meu timão, passando aqui para falar um pouco com vocês sobre a matéria do Matheus Alexandre, que está lá no site. Acredito que pouca gente conhece ele, por isso a gente foi atrás. Temos ido atrás de vários setoristas do Brasil para falar sobre emprestados do Corinthians, mas de todos da lista acho que ele é o mais desconhecido. O Corinthians contratou ele ainda em 2019, mas emprestou para a Ponte Preta no final do ano passado, antes mesmo de se apresentar ao clube, e nesse ano emprestou novamente. E a gente foi saber como está ele nesta temporada e como foi ele na temporada passada, que no caso trouxe ele ao Corinthians. Enfim, fomos saber como foi o destaque, por que ele chegou ao Corinthians.
E a gente está bem desanimado com a conversa que a gente teve com o setorista Antônio Lupe, da Rádio Bandeirantes lá de Campinas. Ele nos falou que não entende muito por que o Matheus Alexandre foi contratado pelo Corinthians. Ele não mostrou futebol para isso em momento algum da curta carreira como profissional. Tem apenas 20 anos. No ano passado jogou 6 partidas pelo profissional. Era um terceiro reserva que só foi atuar por necessidade mesmo, porque o titular se machucou e o reserva teve que jogar na lateral esquerda. Então é um jogador de pouquíssima rodagem e que esse ano mantém aí a pegada. Esse ano ele foi promovido, digamos, a reserva imediato do Jefferson, que foi contratado para a posição. Então ele ficou na Ponte Preta para ser esse reserva. E logo na segunda rodada o Paulista teve uma chance de ser titular. E o Antônio Lupe nos falou que ele foi muito mal mesmo. E foi imediatamente rebaixado, enfim, a quarta opção na lateral direita. Sendo que o time não tem 4 laterais no elenco. Então improvisou a Podi, que estava jogando como meio atacante para a lateral. E quando ele não pode, outro jogador é improvisado por ali e não o Matheus Alexandre. Inclusive, ele já nos contou que a tendência é a Ponte Preta ir no mercado para buscar um reserva imediato para o Jefferson, porque acredita que o Matheus Alexandre não dá conta de jogar a Série B. Essas foram as palavras que ele nos falou e colocamos na matéria. Ficamos bastante intrigados. Então, por que ele veio ao Corinthians? Custou 800 mil aí por 50% do seu passe. Mas, segundo ele, não fez por merecer, apenas 6 jogos como profissional no ano passado e na base não fez uma copinha de encher os olhos nem nada disso. Diz que treina muito bem, muitas vezes como volante, como jogou na base do Marília antes dele para o Ponte Preta. Ele era do Marília e jogava como volante, mas na lateral direita de fato não tem feito por merecer essa contratação do Corinthians, segundo o setorista que a gente contactou. Então é isso, a matéria está lá no site para quem quiser ler. Um abraço. Muito que bem, André já deu aí o seu pitaco, eu também finalizarei esse vídeo aqui dando o meu. Eu acho um absurdo o Corinthians fazer uma contratação dessa, gastar quase R$1 milhão aí para contratar um jogador que não é possível que não tenha igual ou melhor na própria categoria de base, né? Naquele próprio time sub-20 do Corinthians, que jogou a Copinha em 2019, ou que jogou agora de 2020, né? Aí o Corinthians vai lá e contrata o Matheus Alexandre. Não dá, né? Isso sem contar no valor mesmo, 800 mil é muito dinheiro. É como se você estivesse falando ali que o passe do cara, não existe mais passe, mas enfim, como se o 100% dos direitos econômicos estivesse valendo 1,6 milhão de reais. É muita grana para um cara que ninguém ainda entendeu, na verdade, onde que está esse talento, onde que está essa oportunidade de mercado, né? E só para finalizar mesmo, muitos torcedores, né, nessa história toda ali, pô, deve ser da elenco, não sei o quê. Não é jogador agenciado pelo Fernando Garcia, mas não deixa de ser estranha a situação. A empresa por trás desse jogador, do Matheus Alexandre, é a Duarte Sports, né? Uma empresa menor aí nesse ramo aí de futebol, né? Nos bastidores do futebol, que tinha na época em que o Corinthians contratou o jogador, um jogador ligado ao clube, ao Corinthians. Era o zagueiro Jordan, que disputou inclusive aquela copinha de 2019 pelo Corinthians. Era um dos destaques ali do Corinthians e tal, mas também pouco recebeu chances, na verdade não recebeu chances no profissional do Corinthians, subiu para o sub-23 do Corinthians no ano passado, e aí no começo desse ano de 2020 teve o contrato rescindido com o Corinthians. E aí muito provavelmente o que se especula é que os empresários dessa Duarte Sports tinham ali um acesso minimamente livre, não digo livre, mas tinham um acesso ao Corinthians, né? E aí, conversa vai, conversa vem, tem um jogador aqui também, ó, destaque na ponte, não sei o quê. Aí o Corinthians vai lá, contrata. Quanto? 800 mil por 50% dos direitos. É muito dinheiro para um clube que está sempre aí em noticiário cada vez mais por dívida, por não conseguir pagar jogador A, jogador B. A gente fez um vídeo sobre um calote que o Corinthians está dando no América Mineiro por causa do Richarlison, que está na Inglaterra, que nunca nem jogou no Corinthians. Sabe, é muita confusão, muita dívida para o Corinthians ficar gastando com um jogador que é meio óbvio que não vai dar certo, que não está pronto para jogar no Corinthians, né? Em 2020, inclusive, isso se repetiu, a gente teve o Davó aí no elenco, então não é como se fosse um caso pontual do Matheus Alexandre lá em 2019, né? Enfim, é isso. Saudações corintianas, vai Corinthians, até a próxima. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história toda, fiel.